Fala aí, galera, feliz quinta-feira, beleza? Hoje a gente está aqui para fazer mais um videozinho trabalhando o eixo temático do racismo em debate, né? Na nossa primeira semana a gente fez uma videoconferência ao vivo, né, que a gente gravou, disponibilizou os vídeos para vocês aí, falando sobre escravização, abolicionismo e pós-abolicionismo no Brasil no início do século XX, né? E hoje eu estou aqui para fazer um desdobramento sobre aquelas discussões, falando um pouco mais sobre a eugenia no século XIX e sobre como ela vai ter um papel importante na construção do racismo e das relações raciais nos Estados Unidos no final do século XIX e na consolidação das leis de segregação racial no início do século XX naquele mesmo país, né? A gente caminha lado a lado com os Estados Unidos nos debates sobre racismo, né? Uma vez que ambos são países que vivem um processo de escravização tardio na América, não é? Então a gente tem muito para observar dos comportamentos dos Estados Unidos e que agem em muitos momentos em sintonia com comportamentos aqui no Brasil também. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Bom, para a gente construir essa relação entre a eugenia, né, as leis de segregação racial nos Estados Unidos e a luta por direitos civis, a gente vai precisar voltar um pouquinho, né? Nas nossas últimas semanas a gente falou um pouco sobre eugenia, sobre a construção do movimento eugênico no final do século XIX, né? Na nossa videoconferência síncrona lá, né? O Mário ele falou muito sobre o pensamento eugênico sendo aplicado no pós-abolicionismo brasileiro, né? E, enfim, vamos voltar um pouquinho a esse conceito aí, né? A palavra eugenia, ela vem do grego, né? O sentido literal dela seria algo como os bem-nascidos, né? Então a eugenia seria um campo de conhecimento interessado em fazer uma análise dos bem-nascidos. E o que seriam esses bem-nascidos? Segundo Francis Galton, que é o idealizador desse campo de conhecimento, né, a teoria da evolução do Darwin, ela levava a uma percepção, a uma constatação de que pessoas mais evoluídas se reproduziram e proporcionaram ao mundo seres cada vez mais adaptados ao ambiente, né? E que esses seres mais adaptados ao ambiente, eles podiam continuar num processo de evolução, a partir do estímulo da reprodução das pessoas que eram mais bem adaptadas, ou que tinham o QI maior, ou que tinham mais resistência a doenças, enfim. O Francis Galton ele começou a estudar basicamente o que a gente hoje em dia trabalha como genética, só que uma genética condicionada, sob a interferência do homem, né, a partir de campos de estudo. O grande lance aí é que essa eugenia, né, ela podia estar super bem interessada no desenvolvimento da humanidade, na progressiva melhoria e da adaptação dos seres humanos, mas no final das contas ela podia também ser subvertida numa perspectiva de que havia uma casta de seres mais evoluídos, mais bem adaptados, e outros que não, né? E aí a leitura que muitos fizeram desse campo de conhecimento é de que as pessoas que não eram mais bem adaptadas ou consideradas evoluídas naquele momento, elas precisavam ser impedidas de se reproduzir. E aí a eugenia deu origem a comportamentos de extermínio, a defesa de esterilização de pessoas, né? Segregação e enclausuramento de pessoas consideradas menos adaptadas ou até degeneradas do ponto de vista da convivência social. Enfim, a eugenia foi uma ciência que deu muito mais margem a comportamentos danosos, nocivos à sociedade do que acréscimos, né? Então vamos continuar aí, né? Além da questão de você catalogar os seres humanos, enxergar a adaptação, fazer uma correlação com o ambiente social, o Galton ele foi interpretado de diversas formas, né? E aí a literatura ela aponta para a gente que exatamente pelo Galton ter sido interpretado de diversas formas e as ações propostas a partir da eugenia terem um conteúdo tão diversificado, né, os historiadores eles atribuem à eugenia um fator positivo, né, um comportamento supostamente positivo e um comportamento supostamente negativo, né? Supostamente não, negativo é negativo mesmo, o positivo é que é supostamente, né? Mas enfim, vamos lá. O que seria então uma eugenia positiva? Olha como eu escrevo lá, ó. Embora tenha deixado a porta aberta para o preconceito e para o autoritarismo, os estudos de Galton se voltavam para um suposto melhoramento comunitário, incentivando não apenas o destaque dos corpos saudáveis, como hábitos moralmente e socialmente adequados. Então o Galton ele está olhando para o ser humano, ele está percebendo o que pode ser genético, né? Ele está tentando observar o que é genético, mas ele também está querendo observar o que é fruto e produto do meio, né? Então ele, por exemplo, está observando o caráter nocivo que o alcoolismo tinha, né? Como a promiscuidade muitas vezes estava relacionada à proliferação da sífilis, e como a sífilis era danosa para o corpo das pessoas, né? Então, tipo assim, existia lá uma série de frutos do estudo da eugenia do Galton que eram levados a políticas públicas para tentar interferir em condutas que podiam levar a doenças, a problemas sociais e tudo mais, né? Então, tipo assim, isso é o que os historiadores chamaram de doença positiva, de eugenia positiva. Por que a gente pode dizer que é supostamente positiva, se no final das contas o governo estava tentando evitar a proliferação de doenças
de comportamentos prejudiciais ao corpo. Porque eles eram, obviamente, classistas, né? O governo ele criticava o alcoolismo dos trabalhadores pobres porque impedia eles de trabalhar. Mas o governo não ia lá nas festas, nos grandes salões da elite vitoriana na Inglaterra para prender pessoas que estavam alcoolizadas se elas eram ricas pra caramba, né? Então, tipo assim, ainda que a eugenia positiva produzisse algum tipo de policiamento sobre comportamentos nocivos da sociedade, esse policiamento era feito sobre as pessoas pobres. Então, a gente pode botar sim um aspas aí em eugenia positiva, né? Isso também acontece no Brasil, por exemplo, com comportamentos associados à questão racial. A gente vai abordar esse assunto mais tarde, né? Mas, enfim, já a eugenia negativa, essa aí, rapaz, não tem nenhuma explicação, é exatamente isso aí que vocês conhecem mesmo, né? A eugenia positiva é aquela da interferência sobre o ser humano, que trata determinadas pessoas como sem o direito de se reproduzir porque degeneradas, porque problemáticas, e aí essa eugenia negativa ela vai se misturar muitas vezes com preconceito social, com preconceito racial, né? E aí isso está muito relacionado à origem daquela antropologia do final do século XIX, que era racista mesmo, né? Na Inglaterra vitoriana, que eu já mencionei também em outros vídeos, né? E aí, enfim, a grande questão aí é a seguinte: tanto a eugenia positiva quanto a eugenia negativa, elas estiveram presentes nos discursos dos governos latino-americanos, principalmente Brasil, Argentina e México. Esses vivenciaram a formação de sociedades eugênicas nas grandes cidades, ou seja, intelectuais no Brasil, na Argentina e no México, eles se reuniram, né, intelectuais brancos, obviamente, da elite, né, desses países, eles se reuniram para pensar as suas sociedades e em como elas podiam se equiparar às sociedades europeias dentro do contexto da modernidade do século XIX. E aí o que esses médicos eles começaram a pensar? Obviamente, né, que o grande problema dos seus países era a pobreza, mas principalmente a pobreza associada à sua miscigenação racial, ao fato de que o seu povo, que a sua população não tinha a composição fisiológica, física, fisionômica dos europeus. Esse era o grande problema do Brasil, o problema da Argentina, o problema do México, era a presença do elemento indígena, do negro, e de como isso afastava a América Latina de um cenário europeu, né? E aí aqui a gente vai variar muito entre as teorias da eugenia positiva, né? Então você vai ter lá governos que defendiam a educação, governos que defendiam políticas públicas, implementação de educação física nas escolas para que os corpos fossem preparados para o trabalho, né? Várias ações governamentais para tentar melhorar os corpos e tornar o brasileiro, o mexicano, o argentino mais saudáveis, né? Isso vai rolar pra caramba, né? E vão rolar práticas de eugenia chamada de negativa também, né? Como um incentivo à vinda de europeus e o branqueamento populacional de países como Brasil e Argentina principalmente, né? E em determinados momentos a gente vai ter também a interferência na reprodução também, né? Mas como é que isso se dava, né? Zé, teve algum processo de esterilização de negras, de indígenas na Argentina e no Brasil? Não teve. Mas existem alguns historiadores que, pesquisando as práticas governamentais dessa época, chegaram a uma conclusão muito importante, de que se não havia uma lei, por exemplo, que proibia brancos e negros de se casarem no Brasil, se não havia uma lei que proibia brancos e indígenas na Argentina de se casarem, né, havia uma possibilidade, uma brecha para a atuação da elite a partir do discurso médico ou do discurso religioso. Ou seja, quando uma pessoa ia se casar, quem é que ela tinha que procurar? Existiam duas tradições à época, né? A primeira era a do casamento religioso, né? Você procurar um padre e ele vai te aconselhar, dizer se você deve se casar ou não, né? E a outra era procurar um médico para fazer os chamados exames pré-nupciais. Então, o que muitas vezes os exames pré-nupciais acusavam naquela época? Incompatibilidade entre brancos e negros, né? Dessa forma, o casamento interracial ele era considerado indesejável na Argentina, ou, por exemplo, no Brasil, muitas vezes, né? Então, tipo assim, haviam sim práticas, digamos assim, informais de eugenia negativa no Brasil. Ainda que a gente não tenha uma legislação oficial de esterilização, ou que a gente não tenha uma legislação oficial de segregação em matrimônio, haviam iniciativas pontuais dentro desse sentido sim, beleza? Agora, se é para a gente falar de país que adotou práticas da eugenia negativa de maneira explícita pra caramba, certamente a gente precisa falar dos Estados Unidos da América, né? Esse foi o primeiro país a fundar um laboratório para pesquisar basicamente práticas de esterilização
associada a indivíduos tratados como degenerados. E olha que o estado de Nova York ele não era nenhum estado com uma larga trajetória de escravização no século XIX, não, né? Pelo contrário, é um estado que foi paulatinamente, ao longo da primeira metade do século XIX ainda, abandonando a prática da escravização da população negra. Mas isso não significa que os moradores de Nova York não fossem extremamente racistas e que não lidassem também de maneira muito preconceituosa com as populações negra, chinesa e de outras regiões do mundo, né? Então, olha que parada doida, né? A gente tem lá no registro do texto que eu passei para vocês na semana passada, né, a informação de que em 1890 teria sido fundado no estado de Nova York um laboratório para pesquisar práticas de eugenia, né, e defender a esterilização ou isolamento de pessoas consideradas degeneradas, né? A gente tem aí, inclusive, uma matéria de jornal que eu achei bizarra e eu trouxe para compartilhar com vocês, que é a de pesquisadoras registrando pedigrees humanos, ou seja, a galera estava pesquisando quem era melhor, fisicamente melhor, analisava, media a cabeça, media o braço, media o comprimento do pé, das pernas, né? Traçava todo um histórico médico da pessoa e a partir daí dizia se ela estava melhor ou não numa escala de evolução, no sentido da relação com as doenças, com a física, com o corpo, com a inteligência e tudo mais, né? E aí, no final das contas, o que a gente sabe aí, né, é que esses estudos, nos Estados Unidos, eles tinham uma relação muito forte com a questão do racismo, né, e do que no final do século XIX se condicionou a chamar de racismo científico, né? E para a gente entender, então, como é que está se construindo em paralelo as pesquisas sobre eugenia, né, e a relação com os negros nos Estados Unidos, a gente vai falar um pouquinho sobre, nesse final do século XIX, como estava construindo o processo do pós-abolicionismo nos Estados Unidos, né? A escravização dos Estados Unidos ela acaba em 1865, né, no meio da Guerra Civil Americana. Uma guerra que colocou frente a frente duas porções diferentes dos Estados Unidos. Os estados do Sul, escravistas, produtores de algodão, exportadores e tudo mais, e os estados do Norte, industrializados, e que defendiam naquele momento a expansão da mão de obra livre como um processo, dentro de um processo de consolidação do capitalismo industrial nos Estados Unidos, né? Essa guerra colocou de lado esses dois países com projetos completamente diferentes, né? E no final das contas, o Norte, vitorioso, impôs ao Sul, ao final da guerra, a 13ª emenda, que era a emenda que proibia todo tipo de trabalho forçado, exceto aquele praticado quando relacionado à pena prisional, ou seja, nos Estados Unidos, né, ninguém podia trabalhar forçado a não ser que fosse preso depois de 1865 com a 13ª emenda, né? Tem até um documentário maneiro aí na Netflix chamado 13ª emenda, que fala sobre como esse projeto, né, de aprovar uma emenda que acaba com a escravidão, mas permite o trabalho forçado nos presídios, pode estar diretamente relacionado ao fato de que a escravidão perdura, uma vez que a população carcerária nos Estados Unidos é amplamente negra, é majoritariamente negra, né? Enfim, o que a gente sabe sobre a história dos Estados Unidos é que essa abolição da escravidão, então, ela vem de maneira imposta sobre os estados do Sul, que são aqueles estados ali, ó, em vermelho no mapa, né? A esses estados é imposta não só a 13ª emenda, que acaba com a escravidão, que acaba com o trabalho forçado, como também a 14ª e a 15ª, em administrações imediatamente posteriores à Guerra Civil de 1865. Né? E do que falam a 14ª e a 15ª emenda da Constituição Americana? Elas proíbem a discriminação, né? Garantem ampla cidadania aos cidadãos nascidos nos Estados Unidos, né? E também proíbem a discriminação no voto, ou seja, defendem que todos podem votar, independente da raça, né? E tudo mais. Então, o que a gente tem aí é um processo abolicionista imposto sobre os estados do Sul e que garante, a partir de emendas, a inserção social e política do negro, né? É basicamente assim que o processo vai ser construído entre 1865, quando vem a abolição, e 1870, né? Quando essas emendas constitucionais já estão sendo aprovadas. Mas vamos lá. E como é que os sulistas eles vão receber essa legislação? Bom, para começar, os sulistas eles não vão receber essa legislação bem, porque a sua economia era baseada no sistema escravista, mas não só por isso, né? Eles vão receber essa legislação como uma legislação retaliativa de estados do norte que não compartilhavam dos mesmos valores dos sulistas, né? Então é muito curioso como a partir da década de 1870 os generais, os políticos dos estados chamados de confederados, os estados sulistas na Guerra de Secessão, eles começam a publicar crônicas, textos, livros falando sobre a sua visão da guerra e sobre o resultado final da guerra, né? E é curioso como nessas crônicas, nesses textos,
essa galera não fala muito da escravidão em si. Ela fala da guerra como uma guerra de uma sociedade gananciosa, desumana, dos industriais, dos grandes empresários do norte, querendo tratorar uma sociedade bucólica, de fazendeiros, que cuidam da sua propriedade, que trabalham duro, que vivem no campo, que são simplórios, né? Então, tipo assim, existe um movimento de de escritores, de jornalistas, né? Que até então eram políticos, né? Chamado de causa perdida. Né? E que fala sobre isso, sobre como a sociedade sulista, né, só estava querendo viver com a sua autonomia, com seus direitos, e de repente vieram aqueles expansionistas industriais do norte e acabaram com os nossos valores, tratoraram a nossa sociedade e agora queriam trazer a sua degeneração para a gente. E aí, dentro desse contexto aí da degeneração, a integração de negros e brancos é um dos fatores mais importantes. Mas ele está implícito nesse discurso desses caras aí da chamada causa perdida. Até hoje você tem lá festas e rememorações à Guerra de Secessão nos Estados do Sul e que honram esses militares, esses escritores, esses literatos e a própria bandeira dos Estados Confederados, como eu mostro aí nessa foto aí e tudo mais, né? Mas no final das contas, o que esses caras da causa perdida, do Lost Cause, que era esse movimento intelectual e artístico lá dos Estados do Sul, o que eles estavam querendo? Bom, o que eles estavam querendo era tentar fazer um discurso de mobilização da sua população pela sua autonomia em continuar vivendo sob os seus princípios e valores. E implicitamente, o que estava significando isso? Viver sob os seus princípios e valores? Era viver sobre os valores racistas, né? Sobre os valores escravistas na sua sociedade. Né? Esses caras estavam tentando defender isso. Ó, tá vendo esse governo do norte que está impondo a 13ª, 14ª e a 15ª emenda e a integração racial dos nossos estados? Bom, a gente precisa lutar para defender a preservação dos nossos valores e não aceitar essas emendas, né? Tentar contornar essas emendas, né? Só que esses caras, eles têm muita dificuldade em fazer isso durante toda a década de 1870, porque naquele momento viviam governos que eram sucessores dos governos do norte vitoriosos na Guerra de Secessão, né? Então esses caras viviam sob constante intervenção para que obedecessem a essas legislações. E aí, qual é o desenrolar dessa história toda aí? Bom, o desenrolar dessa história é que passado as décadas de 1870, num período que foi conhecido como reconstrução pós-guerra civil, né? Grupos de brancos, racistas, escravistas dos Estados do Sul, eles começam a organizar grupos de linchamento de negros, grupos de perseguição aos negros, e esses caras começam a argumentar que era preciso impedir, na prática, a participação política, o direito de voto, a integração racial nos Estados do Sul, amedrontando os negros. Né? Então, se você tinha lá negros que queriam tirar os seus títulos de eleitor, participar das eleições, se candidatar, o que era preciso que esses grupos de linchamento, como a Ku Klux Klan, que vocês tanto conhecem, precisariam fazer? Amedrontar esses caras a partir de práticas violentas, a partir do cruzamento de fronteiras da humanidade mesmo. Né? Os caras, eles basicamente constroem movimentos armados, né, gangues, para tentar impedir a participação do negro dentro da sociedade e a construção da liberdade. Né? E o grande lance é que esses movimentos eles estão também relacionados com o crescimento da sua importância política eleitoral na presidência da República. Né? Então, o que os presidentes dos Estados Unidos nas décadas de 1880 e 1890 já do século XIX percebem é que havia um grande contingente de eleitores nos Estados do Sul que estavam dispostos a votar pela sua autonomia. E é isso que acontece. Os presidentes da República nos Estados Unidos, a partir de 1880 e 1890, eles começam a abandonar a fiscalização sobre o cumprimento das 13ª, 4ª e 5ª emenda nos Estados do Sul. E aí o que os deputados desses estados começam a fazer é elaborar legislações de segregação racial, né, para impedir que aqueles antes escravizados negros eles participassem da sociedade branca. Né? E isso diretamente relacionado a um contexto de estudos da eugenia, né, e do racismo científico que embasavam teoricamente, supostamente, os seus argumentos na construção dessas legislações. Né? As legislações estaduais que foram sendo criadas nos Estados do Sul, elas vão passar a ser chamadas de códigos negros, ou leis de segregação racial. Né? E elas excluíam os negros dos mais diversos aspectos da sociedade, desde a restrição à compra de terras, como a organização de negócios próprios. Né? O objetivo dessas legislações era manter as populações negras nos Estados do Sul
à margem da organização do sistema econômico, político e social, certo? Eu trago aí então para vocês uma série de exemplos de leis de segregação que surgiram nesses estados do Sul, mas que vão se disseminar por boa parte dos estados americanos, porque o racismo, como eu disse lá no início, quando estava falando de Nova York, o racismo estava presente nas populações brancas dos Estados Unidos, não só nos estados escravistas do Sul, não. Havia lá racismo institucional, racismo cultural em todos os estados dos Estados Unidos, né? Da Califórnia a Nova York, né? E aí vamos lá. Por exemplo, eu trouxe aí uma legislação do Alabama, né? No Código de Segregação Racial do Alabama era proibido que pessoas tivessem restaurantes que servissem ao mesmo tempo pessoas brancas e pessoas chamadas de cor naquela época, né? Esse SIC aí, entre parênteses, significa que segundo consta no texto, né? Não sou eu que estou dizendo que eram pessoas de cor, é o texto legislativo daquela época que dizia que as pessoas de cor eram diferentes das pessoas brancas, né? Então era proibido você servir pessoas de cor e pessoas brancas no mesmo salão, né? Nos códigos do Arizona e do Colorado, que, diga-se de passagem, não eram estados confederados, mas eles aparecem aí também, a miscigenação matrimonial é proibida, ou seja, casamento interracial é proibido, né? E como é que se definiu o que era casamento interracial, Zé? Bom, você tinha que mostrar na sua linhagem lá que até a sua bisavó, até a sua 8ª geração para trás, né? Ela não era negra, não tinha nenhum tipo de laço de parentesco com populações negras, senão você não podia casar com uma pessoa branca, né? E aí esses crimes eram passíveis de multa e até de prisão, né? Na Califórnia, por exemplo, que é um país super progressista, ó, pessoas de cor, né, mais uma vez o SIC, não podiam testemunhar contra uma pessoa branca em um tribunal. Ou seja, se você cometia um crime, mas esse crime só era presenciado por pessoas negras ou chinesas ou indígenas, ninguém podia testemunhar contra você e você não ia ser preso, né? Isso aí na Califórnia, hein? Diga-se de passagem, um estado super progressista do ponto de vista na comparação com os sulistas, né? E aí você também tem o estado de Illinois, que é também um estado nordista, não é confederado, mas também começou a absorver legislações de segregação racial, né? Havia restrição a moradias, né? Então você tinha bairros de branco e bairros de negro, né? É o que os americanos chamavam de housing, né? Havia nos Estados Unidos restrições de convivência nas mais diversas possibilidades. Por exemplo, no estado da Pensilvânia, que é também um estado bastante progressista hoje em dia, né? Haviam legislações que proibiam escolas para negros, ou que negros fossem aceitos nas escolas. Não tinha escola para negro. Então, a população negra, obviamente, não ia viver num estado como esse, onde as crianças não podiam frequentar a escola, né? Então, tipo assim, havia uma série de leis de segregação racial e que cuidavam das maiores minúcias para que não houvesse, né, proximidade entre brancos e negros, né, do ponto de vista da convivência mesmo, né? Eu trago aí uma foto de um time de beisebol, por exemplo. Era proibido em alguns estados que times de beisebol de brancos jogassem no mesmo campo que times de negros. Não tipo assim, não é um pode jogar um dia e o outro pode jogar outro dia, não. Não, tem o campo de beisebol de negros e o campo de beisebol de brancos, né? Todas essas legislações em paralelo a esse amadurecimento do pensamento eugênico no final do século XIX e no início do século XX. As leis eram imensamente variadas, mas sempre embasadas nessa suposta organização científica aí da eugenia, certo? Essas leis elas ganharam um apelido, né, que é o apelido de Jim Crow, que está relacionado a um personagem criado por um escritor chamado Thomas Rice, lá no início do século XIX, e que é esse cara aí. O Jim Crow, né, ele é um personagem que tentava atribuir à população negra nos Estados Unidos determinados comportamentos violentos, às vezes abusivos em relação às mulheres brancas. Ou seja, tentava construir uma lógica, um estereótipo de que os negros eles tinham algumas características inatas, né? Tá vendo como a eugenia, naquele momento, ela era uma espécie de amadurecimento de um pensamento racista que já havia nos Estados Unidos, né? E aí, enfim, a grande parada aí é que as leis Jim Crow, elas tentavam reafirmar uma sociedade excludente, ou seja, do ponto de vista cultural, elas estavam lado a lado com o comportamento das leis de segregação racial, mas tentando justificar esses comportamentos. E por que era tão importante justificar culturalmente esses argumentos aí?
Porque no final das contas, o que esses estados estavam fazendo era descumprir a lei, né? Haviam emendas constitucionais que garantiam cidadania, impediam a restrição ao voto, mas ainda assim havia uma opinião pública que falava que isso era preciso, que isso era necessário, né? E como é que essa opinião pública chegava a esse tipo de conclusão, né? A partir desse tipo de produção cultural, que num determinado filme, numa determinada peça de teatro, numa determinada montagem de um musical que você ia assistir, determinadas características inatas eram usadas para amedrontar a sociedade e fazer com que aquelas leis parecessem justificáveis. Então, por exemplo, né, como é que se justificava a não participação eleitoral dos negros num estado como o Alabama, por exemplo, se havia uma emenda, que era a 15ª emenda, que determinava que o voto não podia ser alvo de discriminação? Bom, as legislações eram criadas para dizer o seguinte: não, a gente não vai discriminar por cor ou por origem e tudo mais, não. Mas a gente vai exigir nos registros eleitorais do nosso estado que as pessoas paguem determinados impostos, que eram considerados altíssimos, né, e também façam testes teóricos de conhecimento político, né? E através desses impostos altos e desses testes teóricos específicos, o que os funcionários públicos brancos faziam? Tornavam impossível ao negro tirar um certificado de eleitor e participar do processo eleitoral, né? Você tinha lá, por exemplo, um negro que queria tirar a sua certificação de título de eleitor, chegava numa repartição pública e falava assim: pô, eu quero tirar. Aí o cara tinha que responder uma série de perguntas sobre quantos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos tinham, qual era o nome deles, em que dia eles tinham nascido, qual é o ano, né, se eles têm filhos. Esse tipo de testes impeditivos, esses tipos de testes teóricos, eles eram feitos exclusivamente para que determinadas pessoas fossem discriminadas. Só que não explicitamente, né? E quando as pessoas questionavam isso, elas estavam contestando o sistema, né? E, portanto, podiam ser presas, eram consideradas desordeiras e tudo mais, né? Então, esse tipo de comportamento covarde, do ponto de vista político-social, né? Ele era justificado por quê? Porque era preciso conter a participação político-social, né, dos negros na sociedade, uma vez que eles podiam contaminar a sociedade com comportamentos violentos, bárbaros, desumanos e tudo mais. A gente tem várias referências culturais do século XIX que fazem referência ao Jim Crow, aquele personagem ali, mas a gente também tem algumas referências do século XX. Provavelmente, eu não sei se você já viu Dumbo, mas aquele personagem ali, ó, é um personagem do Dumbo, né? É o corvo que atrai o Dumbo para determinadas situações adversas e que é uma releitura da Disney do Jim Crow, certo? Os desenhos, né, o Jim Crow, ele não para por aí não, né? Há várias construções culturais e sociais dos Estados Unidos que continuam falando mal do negro e do papel que o negro tem na formação da sociedade americana. Então, por exemplo, esse banner que eu trouxe aí é de um dos primeiros filmes produzidos pela indústria cinematográfica americana em 1915. O nome desse filme é O Nascimento de uma Nação. E era muito comum lá no início do século XX que os filmes produzidos eles fizessem referências históricas. Aqui no Brasil isso também aconteceu, né? Os primeiros filmes tratavam, né, da chegada dos portugueses à América, né, do descobrimento do Brasil, ou falavam de Tiradentes, o herói republicano, né, ou falavam da proclamação da independência. Era muito comum que os grandes filmes produzidos no início do século XX tivessem um viés histórico no sentido com o objetivo de fortalecer o nacionalismo. Né? Não foi diferente nos Estados Unidos com esse filme aí que eu estou mostrando, que é o do Nascimento de uma Nação. Mas qual era o grande barato aí, o grande bizarro desse filme, O Nascimento de uma Nação? Era um filme que falava da história da Guerra de Secessão sob um olhar sulista, né? E que também fazia referências muito jocosas e criminalizadoras da população negra. Né? É um filme formador de opinião nos Estados Unidos sobre qual era o papel que o negro tinha na sociedade, né? E hoje em dia um documento histórico muito importante para a gente perceber como aquela galera construiu uma linha de raciocínio sobre o papel dos negros na sociedade e justificou seu próprio racismo, né? A gente tem vários relatos bizarros desse filme, mas o que eu achei mais bizarro de todos eles que eu já estudei foi sobre o fato de que o presidente dos Estados Unidos, lá em 1915, um cara chamado Woodrow Wilson, ele fez várias sessões privadas na Casa Branca. Ele fez questão de que vários dos seus assessores assistissem aquele filme. E ele, em geral, sempre fazia comentários positivos. E olha que o Woodrow Wilson era formado em História por Princeton, né? Então ele sempre mostrava aquele filme como se fosse uma peça histórica, como se fosse uma terrível verdade, como se, infelizmente, aquele filme estivesse mostrando uma dificuldade para os Estados Unidos, que era exatamente esse papel criminoso dos negros na história, enfim.
o nascimento de uma nação, ele faz parte ainda daquele movimento chamado de causa perdida, né? Que é um movimento sulista para tentar construir uma justificativa para todo o comportamento racista e para as leis de segregação racial nos Estados